Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Só vitória, só alegria. Tem fogo na tua lamparina. Deus abençoe a todos aí que estão acompanhando o meu canal, estão inscritos. Tem uma palavra de vitória para você que se encontra no livro do profeta Samuel, capítulo 3, de verso 1 em diante, acerca quando Deus vem falar com o profeta, a primeira chamada. Não desiste da primeira chamada da tua vida. Não desiste da primeira chamada de Deus. Independente que esteja passando, independente se você olhou para trás, desistiu. Meu Deus, não esqueça da primeira chamada de Deus na tua vida. Irmão, a primeira chamada do Altíssimo. Você não pode esquecer. A primeira convocação do Altíssimo. Quando se fala de chamada, eu me lembro da chamada dos discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus Cristo. Quando se fala de chamada, eu lembro da chamada do profeta Moisés. Você foi chamado, você foi escolhido, chamado, escolhido por Deus. Lembra da chamada do Senhor na tua vida. Lembra quando Ele te chamou. Porque você está desistindo. Porque você está olhando para trás. Porque você está indo para o lamaçal do pecado, para o mundo da escuridão. Não bato como do candarai. Eu sinto a graça. Não desista da chamada de Deus na tua vida. Erga sua cabeça. Dá a volta por cima. Temos um ministério, a Assembleia de Deus, Pentecostal Chama de Fogo. Convida a igreja que seja mais próximo de sua casa. Você vai. Lembra que o Senhor te chamou. Lembra as madrugadas. Irmão, eu era um jovem que tempos atrás não era para mim estar aqui. Quase fui assassinado pela minha própria mãe, que teve milhares de filhos, e num abuso do meu pai, ela tentou me esfaquear na cabeça recém-nascido. Minha avó compareceu e me retirou dali. E bateu em porta, dizendo quem poderia criar esse menino. Para muitos eu não existia. Aqueles pais padeceram, morreram. Ficou eu na mão de um casal que eu falo que esses são meus pais de verdade. Então, irmão, a justiça dos homens não se compara com a justiça de Deus. Deus me deu uma esposa e me deu 2 filhas, promessa. E as minhas 2 filhas são promessa do eterno para minha vida. Então, ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. Hoje eu sou um missionário. Tenho já uns 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou por aí. É muito tempo de missão. De igreja já tem um tempo. Já tem anos já. E hoje eu tenho uma promessa. Tenho muitas promessas para se cumprir. Mas eu não deixo de adorar. E mediante a economia, e mediante a crise, a situação que está sendo difícil, eu não deixo de adorar. Na igreja já fui menino, já fiz
funk gospel, já cantei, parei para pregoar a palavra de Deus. Então não desista do teu chamado. Chamado não é para qualquer um. Chamado tem que suportar. Chamado tem que perseverar. Você tem um chamado. Não desista do teu chamado. Não desista do teu sonho. Você tem um chamado. Quem tem chamado não pode desistir assim. Na realidade, eu quero ser sincero contigo. Malaquias, o profeta, diz que os piores inimigos são os de dentro de casa. Por quê? Malaquias teve o chamado. Malaquias teve o chamado de Deus para profetizar para aquele povo. E na realidade, não foi Malaquias, foi Miqueias. Malaquias profetizou acerca do dízimo para trazer a casa do tesouro. Na realidade foi Miqueias. Obrigado, Senhor, por ter me relembrado. Também outro profeta que teve chamado. Não desista. Não desista da tua chamada. Irmão, não desista do teu sonho. Entrega o seu problema para o Senhor. Confia nele. E o mais ele fará.